e como a tia sempre faz. Primeiro eu explico a matéria e o tempo que sobra a gente faz a correção, ok? Hoje, que foi passado na semana passada, foram as páginas 30, 31, 32 e 33. Inclusive, tinha lá no vídeo de apoio o filme que abordava na página 33. Faz um ok. Quem assistiu ao filme O Touro Ferdinando? Faz um ok para tia. Quem conseguiu assistir? Telzinho, TT Mafia. A tia colocou o link. Assistiram ao filme? Eu não. Fácil. Não? Tá. Por enquanto, só 2 falaram que assistiram. Essa correção a gente vai fazer depois. Agora, Bom dia. a gente... Bom dia, Vitor. Tia já tinha dado bom dia para você, mas acho que você não ouviu. A gente agora vai estudar um gênero português. Português, meu amor. Bom dia, Juan. Nós vamos estudar um gênero textual que vocês adoram. Com certeza é um tipo de leitura que vocês gostam de fazer. É uma leitura de histórias em quadrinhos. Hoje o que a gente vai estudar na página 36. Bom dia, Juan, meu amor. Começamos agora, tá? Começamos agora. Livro de português, página 36. Nós vamos estudar um gênero textual bem diferente, assim como receita. Porque geralmente quando a gente estuda um texto, ele vem dividido em parágrafos, não é? Um texto discursivo, ele vem com linhas, dividido em parágrafos, ponto linear, e aí eu vou para outra linha, quando é ponto parágrafo, linear eu continuo na mesma linha. Numa história em quadrinhos, a gente não tem esses critérios. Numa história em quadrinhos, vão aparecer pontuações iguais a de um texto dissertativo, que tem parágrafos, e também vão aparecer coisas que não aparecem em outros, como balão de fala. Quando a gente está fazendo uma produção textual, que a gente vai mostrar que um personagem está falando, qual é o sinal que a gente usa para mostrar que alguém fala? Vocês lembram? Tem um sinalzinho. Que sinal é esse? Eu digo assim, Luísa falou, perguntou à tia, 2 pontos. Aí, para Luísa falar, o que eu coloco antes da fala dela? Luísa Parente já colocou ali o sinal. Qual o nome desse sinal? Hã? Quem lembra? Não, qual o nome daquele tracinho que eu coloco antes da fala de alguém? Travessão. E Exclamação. travessão. Foi a Estherzinha que falou ou foi a Luísa? Foi eu. Ah, Maria, travessão, não é interrogação, travessão. Isso, TT, isso, várias crianças falaram. É o travessão. Numa história em quadrinhos, vocês não precisam colocar o travessão, porque o próprio balão de fala, ele indica que a personagem está falando. E numa história em quadrinhos não existe um único balãozinho. Existe um balão para grito, existe um balão para pensamento, existe um balão de fala. E nem nas histórias em quadrinhos, geralmente são diálogos, são conversas. Não existe muito o narrador, que existe uma diferença, turminha. Narrador é quem está contando a história. Personagem é quem está participando da história. Há historinhas que o narrador também é personagem, que o próprio personagem conta a história. Na história em quadrinhos, não.
sempre vai ser uma conversa entre duas pessoas, entre um grupinho. Aí, às vezes, aparece assim, quando o jogo acabou, ou terminada a festa. Essa não é fala de ninguém, é a fala do narrador. Aí não vai aparecer dentro de um balão de fala, vai aparecer dentro de um quadradinho. A tia Lô vai projetar o livro de vocês na página 36 para ficar mais claro isso que eu estou explicando, tá bom? Então, todos vocês na historinha Driblando, 36. Essa historinha se chama... Aí vem, você vai ler uma história em quadrinhos. Preste atenção na organização das falas da personagem. Xalô vai aumentar aqui para ficar melhor para ler. O nome, o título dessa história é Driblando. Muitas crianças usam essa palavra o tempo inteiro, principalmente os meninos. Quando que os meninos usam muito essa palavrinha? Vamos lá, meninos. Driblando. No futebol? Isso! Usam muito essa palavrinha no futebol. Muitas crianças até falam, eu fiz um drible. Não é drible, é um drible, né? É meio complicado a gente falar, eu driblei. Muitos meninos falam assim, eu driblei o goleiro. Não, eu driblei. É meio complicada de falar, mas o correto é esse. Então, o título dessa historinha é Driblando. Só que tem uma turminha, Pitix e a turma do Zé Neurim em. A tia Lô vai ler rapidinho essa história para vocês. Não é driblando, é driblando a dor. Ah, ela percebeu ali a palavrinha mágica. Eu fiz propositalmente para ver se alguém ia perceber que tem ali uma palavrinha em rosa, driblando a dor. Ótimo você ter visto, Valentina. Sabe por quê? Porque essa palavrinha driblando a gente usa muito no futebol. Quando um jogador pega a bola, consegue passar pelo outro sem perder a bola. Isso é um drible. Aqui está assim, driblando a dor. Tia, como que ela vai chutar a dor e passar a dor para o outro, é isso? Bom dia, tia. Pois não? Alguém aí deu bom dia? Bom dia, Lu. Bom dia. Voltei aqui para vocês. Por quê? O driblando no futebol é eu conseguir passar com a bola por um jogador, por outro, pelo outro, até conseguir fazer o gol, correto? Só que driblar a dor vai ser o quê? Eu vou conseguir ficar chutando a dor para jogar lá fora? É mais ou menos isso. Driblar a dor é não ligar muito para ela e fingir que eu não estou sentindo nada. Esse é o significado do driblando a dor aí nessa historinha. Ah, vocês vão entender quando a tia ler. Vamos lá. A historinha diz assim, driblando a dor. Vai, Pitts, faz o gol! Aí o amigo foi lá e pimba! Deu um chute na bola e comemorou. Gol! Golaço, Pitts! Não adiantou nada o Jamanta fazer aquela falta em você. Aí, logo depois do jogo, percebam que aqui em cima, ó, logo depois do jogo, veio num balão de fala? Isso é um balão de fala? Não. Não. Isso é um Não. quadradinho. Então, É um quando quadrado. aparecer esse quadradinho, quer dizer que o narrador falou e não o personagem. Aí, ele percebeu que ao invés do amigo só chutar a bola, chutou a canela dele. Aí que veio a dor. Aí ele gritou, ai, o que foi, Pitts? Agora que eu tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca. Mas por que só agora eu fui sentir dor?
é que o acumbente ficou muito emocionado pela partida de futebol e bloqueou os neurônios da dor. Os dois neurônios estão se falando. Não entendi como nós, do setor de chutes e pulos, conseguimos fazer o serviço direito depois dessa pancada. Não é à toa que eu sou um neurônio torcedor. Vocês perceberam que aqui, ó, no quinto parágrafo, no quinto quadrinho, não são os meninos que estão conversando. Aparecem dois personagens novos, que são os neurônios. Que são os neurônios personagens, ó. O acumbente. Personagens novos. São dois personagens novos, que a tia já vai explicar. Acumbente, o neurônio das emoções, e o Giraldo Cerebelim, neurônio dos movimentos. Ou seja, essa historinha se passa num jogo de futebol, onde um amiguinho chuta a bola, só que não chuta só a bola, ele chuta também a canela do amigo. Só que na empolgação de comemorar o gol, o que o amiguinho faz? Sente a dor? Não, Ele não sentiu a dor. só depois. Aí, dois neurônios. Neurônios, turminha, são células nervosas que nós temos no cérebro, na coluna vertebral. São elas que enviam as mensagens para o nosso corpo sentir determinada emoção. Eu choro quando estou triste. Então, o neurônio comunicou-se com o meu cérebro, fazendo com que eu chorasse e ativasse outras células do meu organismo, né? O da lágrima. Ele só sentiu dor na hora que ele relaxou, que ele parou de pensar no gol. Aí que ele foi perceber que ele tinha se machucado. Então, a princípio, a historinha se passava com dois personagens apenas, amigos jogando futebol. Entraram esses dois, os neurônios, mostrando para a gente por que o menino não sentiu a dor. Minha aula acaba 10h40, tá bom? Vou voltar para o livrinho, porque é a tarefa de casa de hoje. Vocês precisam entender bem o que é isso. Nessa historinha, turminha, se vocês olharem aqui, ó, segundo quadrinho, tem alguém falando? Esse quadrinho aqui, ó, onde o menino chuta. Não tem. Não tem. Aparece alguma palavrinha? Sim, aparece pimba. Sim, isso aí, Vitão. Aparece a palavra pimba. Essa palavrinha, ela não vem dentro de nenhum balão de fala, porque ela não é fala de nenhum personagem. Ela é barulho. Isso aí, essa palavrinha representa o barulho do chute. Toda palavrinha que representa o barulho de um chute ou de qualquer outro barulho chama-se onomatopeia. Uma palavra gigante, né? Parece até uma centopeia, mas não. É onomatopeia. Quando a tia Lô faz assim, ó. Conseguiram ouvir o barulhinho? Sim. Ou assim? Não. Sim. São barulhos, não são? Como que eu vou representar esses barulhos numa história? Eu não vou poder assim. E a Lorraine bateu palma. A Lorraine estalou os dedos. Eu crio, né? Criam-se, já foram criados sons, palavrinhas que representam esses barulhos, que são as onomatopeias, tá? Quando eu mando um beijinho, como que eu vou colocar um beijo numa história? Aí vai aparecer, mexe. Aí esse barulhinho, eu já sei que eu mandei um beijinho. Então, pimba aqui não é o nome de ninguém. É a escrita, é a representação de um chute.
Vai. Bem? Tudo bem? Vocês já viram histórias em quadrinhos que aparecem umas palavrinhas soltas? Mas, ô, tia, no terceiro quadrinho, eles estão falando gol, mas não tá no balão de fala. Não aparece, isso aí. Porque, na verdade, todos falaram gol ao mesmo tempo, né? Então, é um grito coletivo. Uma outra coisa que a tia gostaria que vocês prestassem atenção também, na historinha, cabum! Maravilha! Algum amiguinho aí falou cabum, que é o barulho de um trovão. Olhem aqui, no terceiro quadrinho. Golaço, Pitix! Não adiantou nada o Jamanta fazer aquela falta em você. Vocês perceberam que tem 2 balõezinhos grudados um no outro? Quando uma personagem fala mais de uma vez, não precisa fazer 2 balõezinhos de fala. A gente pode colocar eles grudadinhos, que aí mostra que a criança falou 2 vezes, tá bom? A tia vai pedir que vocês desçam um pouquinho. Desçam um pouquinho. Aqui vem o driblar, né? Driblar num jogo de futebol é conseguir passando com a bola entre os jogadores. Aqui, nessa historinha, o que significou driblar? Driblando a dor. Quem sabe dizer? Desviando da dor. Desviando da dor, isso aí, esquecendo da dor, não ligando para a dor. E quem fez isso? Os neurônios. Agora eu vou ativar o meu neurônio da comemoração. O da dor vai ficar lá quietinho. Depois que eu comemorei, apareceu o neurônio da dor. Foi isso que os neurônios conversaram ali entre si, tá bom? Vamos voltar para o livrinho. E aí, na página 37, vem um exercício que também vocês realizarão hoje, para corrigirmos na próxima aula. São perguntinhas orais que a gente vai fazer na próxima aula. Mas aqui, ó, número 2. Cheguem no exercício 2, por favor. Circule a fala do narrador e faça um X na fala das personagens. Falem para a tia qual é a parte que o narrador entrou na história. Quem consegue identificar? Na parte que Logo depois ele que sentiu dor do depois. A parte que ele sentiu Logo dor depois do jogo. Isso! Esse quadradinho aqui, ó, logo depois do jogo, é a parte em que o narrador entra na história. Não é a fala de nenhum personagem, tá bom? Aqui sim, ó, falas de personagem e aqui também. Muito cuidado. O ai não vai ser uma onomatopeia. A está dentro de um balãozinho de fala. Então, onomatopeia são os ruídos, são os sons de alguns objetos, de algumas coisas, e não das emoções. Aqui, ele está gritando de dor, não é onomatopeia, tá? A gente vai estudar isso na próxima aula. Aí vem, releia esses balões, vocês vão identificar quem está falando em cada um deles. Vai ter que voltar lá na historinha da 36. Aqui sim, gostaria que vocês pegassem o marca-texto para ressaltar o segundo parágrafo. Ó, a interferência. Passem marca-texto nesse pedacinho aí. Por favor. A interferência de um narrador, quando necessária, ocorre em retângulos ou quadrados, para se diferenciar das falas das personagens, e pode servir para explicar acontecimentos
marcar a passagem do tempo ou dar continuidade ao estudo. Ô, tia, não dá para marcar, porque quem tem marcar texto amarelo. Ah, então faz assim, Lu. Circula com lápis de escrever e escreve assim, por favor. Importante. Tá. Para você não esquecer que toda vez que aparecer um quadrado ou um retângulo numa história em quadrinhos, não é fala da personagem, e sim a interferência do narrador. Tá bom? A segunda frase, a interferência até história. Dentro desse quadrinho, que diz que a história em quadrinhos, elas são escritas em quadros, né? Podem apresentar somente imagens. Passaram? Conseguiu, Esther? Oi, Estherzinha. Fala mais alto, por favor. A página, no livro da tia vem 37 a 39. Vê se a sua é 37 ou 38, amor. É num quadrinho onde vem as histórias em quadrinhos. Naquele quadrinho amarelo. As histórias em quadrinhos. Achou, amor? Calor, eu tenho uma dúvida. Pois não, amor. No primeiro balão, qual é o nome do amigo do Pico? Vamos lá. No primeiro... Ih, a tia tem que voltar lá na página. No primeiro balão, vamos lá. Vamos lá. No primeiro balão, ou seja, Pitix e a turma do Zé Neurim. Zé Neurim são os neurônios, não é? Então, aqui, ó. Não, tia, na outra página. 37. Ih, a tia já vai... Daqui a 10 minutos acaba. Qual na página 37? Então, a tia tem que voltar para lá. Vamos lá. Aqui é o Jamanta, né? O goleiro, no caso, não conseguiu fazer, ó. Esse de azul aqui é o Jamanta, né? O Pitix é esse menininho aqui de vermelho. Não aparece nome de todas as personagens, não, tá, Mari? E o Zeca eu acho que... E o amigo do filho? Zeca, eu acho que é Zeca. Isso aí. Não dá pra gente identificar o nome de todos os personagens, porque ele não deixa muito claro. Mas, aparentemente, como o Vitor falou, é o Zeca, né? Aqui, ó. Tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca. Então, o Jamanta é o menino de blusa listadinha que deu um chute no Pitix. E o Zeca foi quem ouviu essa mensagem, que está falando com ele lá no quadrinho. Depois a tia até volta, tá? Estherzinha, conseguiu marcar aqui, ó, a interferência de um narrador? Conseguiu? Aqui. Esse é o dever, tia. Isso, a tia tem poucos minutos para explicar. É 37 e 38, tia. E 39. E 38, desculpe, até 38. Aqui, ó, número 4. Localizem aí o exercício 4. Vem. Pimba! O amigo chutando a bola, mas tenta fazer uma falta no Pitix. Qual a palavra que aparece escrita? Vocês vão escrever aqui, na letrinha B. O que significa essa palavrinha? Quem sabe me dizer? O que significa pimba? O barulho da bola. Alguma coisa? O que significa pimba? Ele acertou alguma coisa. Significa o barulho que ele deu, chutando. Isso, é o barulho do chute. Pimba! E lá foi a bola. Não é o barulho da bola, é o barulho do chute. Algumas vezes o pimba aparece como comemoração também, mas nesse aí, se vocês olharem, a palavrinha vem próxima ao pé do menino chutando a bola, tá bom? Vamos voltar, que a gente já está quase acabando. Aí vem o quadradinho das onomatopeias. Escrevam aí. Importante. Onomatopeia. Mas falta um. A C, por que ela foi escrita em letras maiúsculas? Vocês acham por quê?
Porque é o narrador que está falando. Não, não é isso. Ó, a palavrinha pimba, Para se Maria, destacar. é uma onomatopeia. Ninguém está falando, é um barulhinho do chute. Por que ele colocou com letras bem grandes? Para se destacar. Isso, para destacar, para chamar a atenção do leitor, né? E aí vem o quadrinho das onomatopeias. São palavras que imitam sons e ruídos. Vejam esses exemplos. Schwack, smack, imita o som do beijo. Smack, kabum, imita o som de um trovão, né? Plaft, imita o som de um tapa ou de alguma coisa caindo também. Então, essas são algumas onomatopeias. Vocês vão ver várias. E aí, no número 6, pede para vocês circularem o movimento da bola, o desenho que representa a ação do Jamanta ao dar um pontapé no pitix. Tudo isso vocês vão fazer lá no exercício. E aqui no final, nesse amarelinho, vem os quadrinhos, combinam linguagem verbal e visual para contar uma história. Todos os elementos que aparecem, desenhos, palavras, formam uma narrativa. A tia precisa explicar para vocês o que é uma linguagem verbal e linguagem visual. Toda história em quadrinhos, ela vai ter linguagem visual. Por quê? São os desenhos. Mas nem sempre vai ter a linguagem verbal. O que é linguagem verbal? É a escrita. A tia vai voltar para esse quadrinho aqui, ó. Vamos voltar para a historinha. A tia vai voltar para a história em quadrinhos em si. Linguagem verbal é a parte escrita. Linguagem visual é quando eu só observo desenhos. Nem toda história em quadrinhos vem com falas. Às vezes, ela só vai aparecer desenhos. Não vai me mostrar nenhum personagem falando. E aí eu tenho que criar um diálogo em cima daquela historinha. Olha aqui, ó. Existe algum quadrinho que só aparece desenhos, que não tem fala? Não. Tem um aí que não aparece fala. Aquele dali que tem pimba. Isso! Esse pedacinho aqui da história em quadrinhos que está pimba, ele só tem linguagem visual praticamente, que a onomatopeia ali saiu como ruído. Agora, todos os outros têm linguagem verbal e visual, porque tem desenho e tem fala. Tudo bem? Então, linguagem visual e linguagem verbal fazem parte de uma história em quadrinhos. Linguagem visual são os desenhos e a linguagem verbal são as historinhas, são as falas. Onomatopeias, palavrinhas que simbolizam os barulhinhos. É obrigatório ter numa história em quadrinhos? Não. Outra coisa, quando a personagem vai falar, precisa de travessão? Turminha, a tia já está com mais de 50 mensagens no chat. Quando acabar a nossa aulinha, a tia Lorraine vai verificar quem é que está falando, conversando entre si, que não é assunto da nossa aula. E aí a tia depois vai ter que conversar com esses amiguinhos, porque estão tirando a atenção da aula. Quando a tia projeta assim, eu já consigo perceber quem está escrevendo. Quando a tia não projeta, eu não sei. Mas eu já tenho ali, ó, registro de 79 mensagens.
Depois, tudo isso que vocês escreveram aparece para a tia Lorraine o que vocês conversaram. Aí a tia vai ver se é alguma pergunta da aula, se está participando da aula ou se estão conversando entre si. Esse não é o momento, tá bom? A tia não gostaria de depois conversar, solicitando que não conversasse nesse momento. A tia Lô falou que eu vou abrir um horário para ter isso, para a gente só entrar para conversar e não estudar. Ó, a gente ainda não fez a correção. A tia está só na explicação da matéria, tá bom? Então, hoje o que a gente estudou foi isso. História em quadrinhos e que existem onomatopeias. Quando aparece o balão de fala, turminha, não precisa ter o travessão para mostrar que alguém está falando. O próprio balão já diz, tem pessoas falando, tem personagem falando. Então, eu não uso travessão dentro do balãozinho de fala, tá? Faltam 3 minutos para acabar a nossa aula de português e vocês terem um recreio, que aí a gente só volta às 11 para a nossa aula de história. A nossa aula de história é curtinha, de repente dá tempo da gente corrigir o português que a gente não corrigiu, tá bom? Alguém tem perguntas a fazer sobre história em quadrinhos? Eu não entendi isso, tia Lorraine. Eu não entendi o que é onomatopeia. Eu não entendi o que é linguagem verbal. Pode falar, Lu. O que não entendi a questão 3. Fala para a tia qual é a questão 3, porque eu não estou com o livro projetado. Fala aí, Tetê. Se a conexão cair, a tia fala com você depois, tá? Não se preocupe. Mas ativa o teu áudio aí